Uma das reformas mais discutidas, mais polêmicas, que mais gerou debates intensos no Brasil nos últimos anos, foi a reforma da Previdência. É uma daquelas reformas que se arrastou por anos, feito um pedacinho aqui, um pedacinho lá, mas a reforma mesmo não aparecia. O Fernando Henrique tentou, e tem uma história que já é folclórica, perdeu por um voto, que foi um voto errado. Esse deputado que votou errado, ele pediu para mudar o voto dele. Ele disse, olha, eu votei errado, eu queria consertar meu voto. E então o presidente da Câmara disse, não, não pode, votou, votou, não tem esse papo de votar errado, não. O presidente da Câmara era um certo Michel Temer, que muitos anos depois tentou aprovar uma reforma e talvez tenha se arrependido de não ter permitido a mudança de voto, tirando esse abacaxi da mão dele. Um dos deputados que votou contra e que poderia ter votado a favor é o atual presidente Bolsonaro. Talvez se ele tivesse votado a favor, ele tinha tirado também esse abacaxi da mão dele. A reforma da Previdência é uma reforma muito difícil, porque mexe com as pessoas de mais idade, costumam sentir, mexe com todo mundo que está trabalhando, porque pretende se aposentar um dia, e mexe até com quem não está trabalhando, porque também pretende um dia trabalhar e se aposentar. É uma reforma muito difícil de fazer, não só no Brasil, no mundo inteiro, mexe com pessoas que reagem, mexe com coisa muito importante, que é essa ideia da aposentadoria. A água é para evitar aquela tosse da outra vez. Mexe com a aposentadoria, que é uma coisa que todo mundo valoriza, todo mundo espera o dia, ou muita gente espera o dia de se aposentar. Então você vê no mundo todo, tem muita confusão com reforma da Previdência. Eu brinco que uma vez eu estava assistindo o jornal, apareceu greve na Bélgica. Eu disse, mas na Bélgica? Eu nem sabia como é que na Bélgica tem greve? A Bélgica é o lugar mais tranquilo do mundo. Aí não é uma greve Previdência. Então tem na França, tem todo canto tem briga envolvendo a questão da Previdência. O drama da Previdência é um drama que vai muito além da economia, a questão demográfica. As pessoas estão vivendo cada vez mais e tendo cada vez menos filhos. E isso faz com que o pacto geracional seja, de alguma maneira, comprometido. E mais assim, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Viver mais é bom. Ter filho, aí cada um tem sua opinião, mas viver mais definitivamente é uma coisa boa. Então, assim, é muito difícil discutir isso. Assim. A gente quer viver mais, mas não quer trabalhar mais. Mas aí como é que faz para sustentar esse período? O número de jovens está diminuindo. Então, isso é uma discussão tensa, profunda, polêmica, e que no Brasil não foi exceção. Inclusive, assim, tem um comentário que às vezes fazem que eu acho interessante, que às vezes, hoje em dia mais não, hoje em dia tem pouco, mas se criticava muito o Bolsa Família, dizendo, Bolsa Família, coisa de que não sei o que, não quer trabalhar, já se viu. Mas o Bolsa Família é um programa interessante, porque ele beneficia muito criança, né? O conceito original ainda de Bolsa Escola está muito associado à criança. E a provocação será que se criança votasse, teria tido tanta resistência ao Bolsa Família? Porque você vê que na Previdência é tão difícil mexer, talvez porque quem está no mercado de trabalho, ou quem vota, né? Então você tem uma pressão maior no jogo político. É claro que eu não estou propondo criança votar nem nada do tipo, é só uma provocação para a gente pensar no jogo político. Tem na literatura, inclusive, modelos que fazem isso, que levam em conta quem vota e quem não vota para a Previdência. Aí não olhando Bolsa Família, mas é que a reforma da Previdência muitas vezes tem benefício no longo prazo, onde as pessoas que vão ser beneficiadas talvez nem tenham nascido, ou então são muito jovens e não votam. Então, essa é uma discussão relevante. Assim, talvez os beneficiados de uma reforma da Previdência sejam pessoas que ou não votam porque ou nem nasceram ou porque são muito jovens, e os prejudicados são pessoas que votam porque já estão na idade de votar. Então, é uma discussão muito intensa. Não foi exceção. O Brasil, nós conseguimos fazer uma reforma ano passado, mas ainda assim eu acho que vale a pena discutir, primeiro porque faz parte daquele período de reformas iniciado nos anos 90, né? Esse é um debate que aconteceu. Depois que não é impossível que nos próximos anos a gente tenha que falar de Previdência de novo. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia que o presidente Bolsonaro disse que ia dar cartão vermelho para quem falasse em congelar a aposentadoria. Então você vê que o tema aposentadoria ele não morre, ele só muda ele para um pouco, mas volta.
Eu estou trazendo aqui com vocês, para discutir com vocês sobre Previdência, a base de uma apresentação. Eu trabalhei com Previdência no IPEA, no final dos anos 90, quando eu trabalhava no IPEA, e depois a minha tese foi sobre Previdência. Depois eu parei um pouco de trabalhar com o assunto, mas eu sempre brinco que Previdência, uma vez que você fala disso, ele nunca mais te libera. Você vai pro resto da vida, você fala de Previdência. Então você acaba acompanhando a discussão, sendo chamado, participando de debate. Então aqui é um resumo de uma apresentação que eu já fiz em vários lugares, exatamente por conta dessa discussão de reforma da Previdência que intensificou no governo Temer até que acontecesse no governo do Bolsonaro. E aí eu começo com algumas questões que eu acho que devem ser colocadas. A primeira, a Previdência deve ser inserida no conceito de Seguridade Social? Eu sei que essa é uma prática de vários países, não é nenhuma coisa assim absurda do Brasil, mas ainda assim é uma discussão que merece ser feita, né? Tudo merece ser discutido. A segunda, qual a melhor forma de financiar a Previdência? A terceira, a questão demográfica. E a quarta é falar um pouco dos servidores públicos, que aqui no Brasil tem um regime diferenciado, está tendo uma transição, começou no governo Lula, mas ainda assim é uma questão que tem relevância. Então vamos lá. Bom, esse é o artigo da nossa Constituição, o artigo 194, que trata da Seguridade Social. Então ela vai dizer o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Então, do texto constitucional não tem muito o que discutir. A Previdência é parte da Seguridade Social, visto que a Seguridade Social está tratando de assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Mas ainda assim nós somos economistas, não estamos no curso de Direito, estamos no curso de Economia, então vamos pensar um pouco mais sobre essa questão. Bom, parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, então é um dos princípios da Seguridade Social; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população urbana e rural; seletividade e distributividade da prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de participação no custeio; diversidade na base de financiamento; caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Então aqui é o fundamento da nossa Seguridade Social. É o artigo 194 da Constituição Federal, vocês podem lá dar uma olhada, quem quiser. Bom, seguindo ainda com a Seguridade Social, como é que se financia a Seguridade Social? Então a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma de lei, incidente sobre folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; da receita ou do faturamento do lucro. Então, isso é o inciso 1. 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedida pelo regime de Previdência Social, que trata do artigo 201. Chegamos já lá. 3. Sobre a receita de concurso de prognósticos, a loteria lá da Caixa. 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, esses são os que vão pagar a conta da Seguridade Social. Estou falando aqui de Seguridade Social, financiada por toda a sociedade. A Previdência, nós já vimos que tá lá. Bom, aí começa o problema. Por sua característica de seguro, a Previdência, em essência, não compartilha o caráter universal dos outros componentes da Seguridade Social. Então vamos lá, saúde, que é um componente da Seguridade Social. É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e proteção e recuperação. Ou seja, todo mundo tem direito à saúde. Todo mundo, não importa se você pagou, não pagou, essa é uma não discussão, está muito claro na Constituição. A assistência social será prestada a cada um a quem dela necessitar,
independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice, o amparo à criança e adolescente carente, promoção da integração no mercado de trabalho, ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Ou seja, a assistência social ela não depende de contribuição própria e ela tem esses objetivos. O quinto é particularmente importante porque o quinto, na prática, acaba sendo considerado previdência, mas aqui é o benefício de prestação continuada que está nessa lista, embora esteja fazendo referência específica à assistência social. A Previdência, cadê o artigo 201? Eu acho que eu acabei engolindo o artigo 201 da Constituição, mas a Previdência, ela, e vocês sabem disso, ela tem uma característica importante. A Previdência, você tem que pagar para receber. Então é nesse sentido que eu estou falando que ela não compartilha o caráter universal dos outros componentes da Seguridade Social, visto que ela tem essa característica de você recebe previdência a depender do que pagou e se pagou. Senão você não recebe, você fica de fora, você pode entrar na assistência social, lá no benefício a pessoa portadora de deficiência, que vai acontecer quando você ficar idoso. Mas isso é assistência social. A Previdência propriamente dita, ela tem esse caráter de contribuição específica. Então isso já leva uma questão de até que ponto a Previdência deve estar incluída no todo da assistência social. Até que ponto a Previdência, pelo menos para ter, em termos de financiamento, não deve ter um caixa específico. Não é? Quer dizer, esse debate parece uma coisa muito técnica, mas ele é central. Numa das audiências que eu fui, acho que no Senado, um senador fez a seguinte pergunta: professor, o senhor está aqui mostrando que tem déficit na Previdência, mas ontem veio aqui outro especialista que mostrou que tem superávit. E aqui na mesa está um outro especialista dizendo um número diferente do senhor. E cada vez que eu venho aqui aparece um especialista com um número diferente. Como é que pode isso? O que está acontecendo que pessoas que estudam o tema não se entendem? É exatamente essa confusão de previdência com assistência. Ora, se você considera a assistência social como um todo, você vai incluir os gastos previdenciários, claro que vai, mas você vai ter que colocar todas essas receitas, inclusive as contribuições. Entra tudo. Então entra todos os gastos e todas as receitas. E aí você tem um conceito de seguridade social. Por outro lado, quando você está falando de previdência, e a previdência é uma parte da seguridade pela Constituição brasileira, mas não se confunde com a seguridade, dado que a seguridade tem outras partes, você está falando só dessa parte. E aí o correto é olhar a contribuição previdenciária e os pagamentos previdenciários, que também são confusos, porque às vezes você joga a parte da assistência como previdência. Tem a questão urbana e rural, a previdência rural, embora seja previdência, na prática ela é praticamente um programa de assistência. E para ficar ainda mais complicado, tem a previdência dos servidores públicos, que não consta nessa parte da Constituição, está lá em outro trecho da Constituição, e fica a discussão. Servidor público é ou não é previdência, deve ou não ser considerado aqui dentro da Seguridade Social como um todo. Então você tem uma confusão de conceitos que vira uma confusão de números. Então um vai dizer, olha, eu vou olhar só para a Seguridade Social, então estou pegando todas aquelas receitas, todas as despesas também que compõem a Seguridade Social e vejo, tem déficit ou não tem déficit. O outro diz, não, eu estou olhando só a Previdência, eu estou pegando tudo que é receita previdenciária e tudo que é benefício. O outro diz, tudo bem, eu estou pegando a Seguridade Social como primeiro, mas eu vou incluir a parte do funcionalismo, já que é uma questão de previdência. O outro diz, não, mas não pode incluir funcionalismo, porque está em outro lugar da Constituição. O outro que diz, não, você pegou só a previdência, mas você está enganado, que você misturou urbano e rural. O outro diz que você misturou o benefício de prestação continuada. E no final de contas é uma maluquice. Ninguém se entende. Você tem um verdadeiro caos de conceito que leva a um caos de número. Então, independente da questão maior
a Previdência é parte da Seguridade, talvez seja o caso de se definir melhor as receitas e as despesas de cada uma dessas partes, para evitar essa confusão. Agora, por exemplo, volto a dizer, eu já falei isso hoje, quando o presidente Bolsonaro criticou a ideia de congelar pensões de previdência para financiar um aumento de um programa de transferência de renda, que aí receberia o nome Renda Brasil, que ele disse que não pode mais falar disso no governo dele. É claro, ele está falando do pessoal do governo, eu não sou do governo, eu continuo falando. O que nós estamos falando aqui, de novo, é confundir os caixas, né? Você está fazendo um ajuste na Previdência para bancar uma ação de assistência. Então, essa é uma discussão que não aparece muito, às vezes ela fica lá no cantinho, marginalizada, mas eu particularmente considero importante essa discussão da definição em termos de caixa, se não seria o caso de de separar o mais possível esse caixa em termos, não apenas em termos de dados, você como economista, a gente pode fazer, é só ir lá e pegar os dados e calcular, mas em termos, digamos assim, oficiais, né, em termos de fato, para que essa pergunta do senador, que eu achei absolutamente legítima, ela possa ser respondida e você dizer, olha, é esse o número, e a gente possa discutir a partir do número que a gente concorde, porque discutir previdência é muito difícil, e cada um chega com um número, porque cada um arrumou os números de um jeito. Então, essa discussão eu considero particularmente importante, embora nem tanta gente considere, mas no fim eu vou falar sobre isso, mas assim, não volto a dizer, não é consensual, mas se eu fosse um dia fazer uma reforma da Previdência, eu faria questão de deixar explícito o que é o quê, como isso vai ser mensurado e qual o conceito relevante para evitar essa confusão de conceitos. Minha avaliação. Bom, quando eu penso em Previdência, eu penso como que se financia a Previdência, e tem dois modelos, digamos assim, de referência. Existe muita coisa no meio também, não quer dizer que é um ou outro e não tem nada no meio. Tem coisa no meio, nós vamos falar sobre o que está no meio, mas vamos pensar os dois paradigmas mais claros que existem de Previdência. O primeiro chama repartição. É usado no Brasil e praticamente no mundo todo. A ideia é o seguinte: as gerações mais jovens, que estão no mercado de trabalho, transferem parte da renda que obtêm do trabalho para as gerações que perderam a capacidade de trabalho. Então, é um modelo de solidariedade geracional. Os jovens bancam os mais velhos. E quando esses jovens ficarem velhos, eles vão ser bancados pelos jovens da geração seguinte e assim por diante. Você tem um pacto entre as gerações. Uma geração vai bancando a outra. Na outra ponta, o outro paradigma é um regime de capitalização. A ideia aqui é o seguinte: você está contribuindo para você mesmo. Durante sua vida ativa de trabalho, você vai, ativa de mercado, que eu estou dizendo, é claro, o cara para de trabalhar, aposenta, ele continua ativo, mas em outras atividades. Aqui eu estou falando de atividades de trabalho, de mercado de trabalho, capacidade de gerar renda no mercado de trabalho. Então, enquanto você está nessa condição, você vai acumulando ativos financeiros, que lá na frente esses ativos vão funcionar de base de renda para você. Então, o primeiro é um modelo de solidariedade entre gerações, é um modelo de pacto geracional, é um modelo onde um sustenta o outro, digamos assim. O segundo é um modelo eu e eu, né? É um individual, ele é individualizado. Então, à medida que eu vou trabalhando, eu vou botando numa caixinha, normalmente o governo que vai regulamentar isso, porque vai ter benefício tributário, e depois, quando eu parar de trabalhar, eu vou chegar na caixinha, ver quanto tem, e o que tiver na caixinha vai ser eu vou ter que viver com aquilo, com o que eu consegui juntar durante o meu período de trabalho. Não tem um passando para o outro. Como eu disse, tem muita coisa no meio, mas vamos falar um pouco mais de cada um antes de falar o que tem no meio. Eu quero destacar, assim, historicamente, a lógica começa de previdência propriamente dita com repartição. E isso é uma coisa que claro, assim, você vai olhar assim, mas tinha um antes. Aí o cara vai, mas lá no Império Romano e tal. Mas, grosso modo, a Previdência moderna, ela começa no século XIX, na Alemanha, de Bismarck, mas é um movimento que vem um pouco com o processo de industrialização. Quando você está numa sociedade rural,
uma sociedade agrícola, rural, as famílias, as gerações se unem pela própria estrutura familiar, né? Tem o senhor de terras, o pai arrenda aquela terra, trabalha ali, tem aquela relação com o senhor, o pai vai ficando velho, os filhos vão fazer o que da vida? Vão trabalhar nessa terra e aí acaba sustentando o pai, porque se tirar o pai, quem tem a relação é o pai, todo mundo se ferra. Então você tem uma sociedade rural, a própria terra acaba amarrando as gerações e faz esse pacto geracional. À medida que vai tendo a industrialização, vai tendo uma mudança para cidades e tal, os filhos vão indo embora. E na cidade, a relação de família ela vai ter uma outra natureza, ela não tem essa questão econômica da terra prendendo. E aí o filho vai embora, vai para outra cidade, vai trabalhar em outra empresa e acaba meio que abandonando, entre aspas, do ponto de vista financeiro, os pais. Como é que resolve isso agora? O cara tá velho, ele não consegue mais trabalhar, ele está cansado, ele tem, às vezes, até limitações físicas. E como é que banca? Então veio essa ideia. Disse, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um caixa e que o cara que está trabalhando, ele vai contribuindo para quem não está trabalhando e quando ele parar de trabalhar, ele recebe a contribuição dos mais jovens. E isso vai funcionando à medida que você tem um número grande de jovens, que é a realidade do século XIX, principalmente do século XX. Século XX é essa explosão populacional, né? Então, você tem muitos jovens, vai nascendo muita gente, então você tem aquele monte de jovem, tira um pouquinho de cada jovem que sustenta a geração mais velha, e à medida que isso vai funcionando desse jeito, o sistema vai rodando. O que acontece no final do século XX, começo do século XXI, é que essa engenhoca quebrou, porque foi diminuindo o número de jovens e aumentando o número de velhos, então o sacrifício da geração presente para honrar esse pacto, manter esse pacto, foi ficando cada vez mais pesado. Pode dar um exemplo da minha família. A minha avó materna teve 10 filhos. 10 filhos. Então, se num certo momento da vida esses 10 filhos se reunissem para sustentar a minha avó, meu avó e meu avô, meus avós maternos, se cada um desse 10% da renda, supondo que todo mundo for com renda parecida, resolvia o problema. 10%. Você tirou 10% de cada um, fechou 100% da renda para sustentar meus avós maternos. Meus avós paternos tiveram 6 filhos. Era um pouquinho mais de 10%, mas ainda dá. Meus pais tiveram 2 filhos. 2 filhos. Então, se eu e minha irmã, vamos supor que eu e minha irmã ganhamos mais ou menos a mesma coisa, né? Essa mesma família e tal. Se nós formos sustentar os nossos pais, meu pai e minha mãe, quer dizer, não todo mundo, meu pai já faleceu, mas só para pensar, também teve filhos da minha avó que faleceu e tal. Então, assim, eu estou falando só para pensar o exemplo. 50%. Agora, pesou bem mais que 10%. Quer dizer, minha mãe, com 10%, ela conseguia ajudar os pais dela. Eu, para ajudar os meus, eu teria que dar 50%. Ficou bem mais pesado. Eu não tenho filho. Então, quem que me sustenta? Eu tô ferrado. Não tem quem passe para mim. Foi para infinita a alíquota, né? Então, esse é o problema geracional em sua essência. Tem pouco jovem, tem muito velho, e isso que complica o sistema de repartição. Por outro lado, o sistema de capitalização está livre desse problema, porque ele tem os problemas dele, mas esse problema geracional, em tese, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, mas em tese ele está livre, porque você foi trabalhando, botando na sua caixinha, botou o dinheiro lá, abriu a caixinha no final e se sustenta. Pouco importa se tem jovem, se tem velho, se tem... já disse, em termos, esse pouco importa, mas essa é a ideia do sistema. Então, à medida que vai tendo essa transição demográfica, os países do mundo inteiro vão dizendo, meu Deus, o sistema de repartição não está mais funcionando, o que eu faço? Vamos fazer capitalização. Vamos para a capitalização. Que era o que o Paulo Guedes queria aqui no Brasil. Na proposta do Paulo Guedes original tinha essa ideia de capitalização. O grande problema de fazer a capitalização, deixa eu ver se eu vou falar isso mais claro. Tem esse desafio aqui, então deixa quieto que eu falo lá. Mas só para não ficar no ar, o grande problema é o que você faz com um cara já mais velho, que pagou a vida inteira para sustentar a geração seguinte e não fez poupança própria. Não fez a conta de capitalização própria. O que você faz com esse cara? Você diz, e aí, se ferrou? Ou você vai dar um jeito de bancar esse cara que vai ter... Se fosse só um era fácil, né? Mas tem muita gente, tem um custo alto. Isso chama problema de transição, mas eu vou falar lá na frente. Vamos começar aqui com as características do regime de repartição.
Primeira característica importante, permite a transferência de ganhos na produtividade do trabalho entre as gerações. Isso é interessante, isso é uma característica bem interessante, porque é o seguinte, como você está transferindo parte de salário de parte para o salário, e como com o tempo passando, a produtividade vai aumentando, as gerações vão ficando mais eficientes, você produz mais que seu bisavô, claro, você pode ter uma exceção ou outra, cara, sei lá, teu bisavô era o cara mais produtivo da época dele, mas assim, em média, cada um é mais produtivo que seu bisavô, então você tem um salário maior, porque você está mais produtivo. Mas parte dessa produtividade é exatamente o conhecimento acumulado que vem lá do teu bisavô e do teu avô. Passou para o teu pai, chegou em você, as gerações foram andando. Então, como parte desse teu salário maior é devido a mérito deles. Não só de conhecimento, mas de outras coisas, né? Quer dizer, quando a maioria de vocês aqui, quando nasceu, a Brasília já estava construída. Então, a mão na roda, você já tinha pista para chegar aqui. Muita coisa legal inventada, que foi inventada nas gerações passadas, te ajudam. Então tem um link aí entre gerações que o conhecimento, as infraestruturas, tudo isso gera. E aí você passa um pouco porque você está transferindo um pedaço do seu salário. Como o teu salário está aumentando, isso transfere e repassa. Essa é uma característica bem interessante do sistema de repartição. Segundo, ele não está condicionado a riscos associados ao sistema financeiro. É claro que em algum grau está, porque como as primeiras gerações só contribuem, faz um fundo, que deveria ter sido feito, mas infelizmente não foi feito aqui. Esse fundo é afetado pelo sistema financeiro. Mas, como grosso modo o sistema é de transferência de geração, você consegue manter o sistema em tese se vier uma grande crise, os bancos todos quebram, mas deixa a economia volte, as pessoas voltam a trabalhar e voltam a ter o repasse de geração. Então, ele não depende essencialmente, não é condicionado, embora possa sofrer efeitos, até porque crise financeira geralmente vira crise depois no mercado de trabalho, mas ele não é condicionado a esses riscos associados ao sistema financeiro. 3. Ele fortalece a solidariedade entre gerações, exatamente por conta desse pacto geracional. Então, ele amarra melhor as gerações passam a saber dessa interdependência. Mas ele tem dois problemas que têm que ser considerados. Primeiro, ele reduz o estímulo à formação de poupança. Por quê? Porque se eu sei que eu vou receber minha renda dos jovens que vão chegar, eu tenho menos incentivo para poupar. Se o cara me diz, Roberto, é o seguinte, você vai se aposentar com 70 anos, meu amigo, e aí é o seguinte, o que você conseguiu juntar, você vai ter que viver com isso. E aí, se eu não conseguir juntar nada, se ferrou, não tem como viver. Esse é um mundo em que eu vou ficar preocupado. Eu tenho que juntar coisas, senão nos 70 anos eu estou muito ferrado. Então eu tenho incentivo à poupança. Mas no outro mundo que você diz, Roberto, é o seguinte, quando você se aposentar com 70 anos, ou 75, sei lá, a idade que você quiser, os jovens, eles vão garantir uma renda para você, e aí tem lá os detalhes do sistema. Tá bom assim? Eu digo, tá bom. Bom, agora eu tenho menos razão para poupar. Porque eu sei que quando eu ficar mais velho, não tiver mais condições de trabalhar, eu vou ter renda. Então, é uma redução de estímulo à formação de poupança, que isso é um fator que deve ser considerado, ainda mais no Brasil, que a poupança é muito baixa. E tem essa questão da estrutura etária que eu já conversei com vocês. Se você tem um número muito pequeno de jovens para um número muito grande de pensionistas, pessoas mais velhas, o sistema colapsa. Que é o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em vários países está acontecendo esse problema. O sistema está colapsando porque não tem jovem suficiente, está ficando muito pesado para os jovens bancar aquela geração. Então, esses são as características positivas e negativas, grosso modo, de um regime de repartição. Na capitalização, é aquele do cada um por si. Na capitalização, bom, primeiro ponto é o estímulo à formação de poupança. Ele estimula a formação de poupança. Se o outro não desestimula, esse aqui estimula. Porque eu sei que se eu não fizer a minha previdência, se eu não guardar o meu dinheiro, eu estou ferrado. Eu não vou ter de onde buscar quando eu estiver mais velho e precisando. Então há um forte estímulo à formação de poupança. Esses fundos de previdência hoje são um dos grandes elementos de poupança, inclusive no Brasil. O Brasil é um sistema de repartição, mas nós temos capitalização funcionando nos bancos privados, tem os fundos de previdência, e nas estatais, nas empresas, né, que tem
os seus fundos de previdência própria, Correio, Petrobras, e agora o governo criou o Funpresp, quer dizer, agora não, foi idealizado no Lula, regulamentado pela Dilma, e está aí funcionando o Funpresp, que tende a ser um grande fundo. Esses fundos de pensão, você vê que toda grande transação de grandes empresas, sempre eles estão no meio. Infelizmente também aparecem casos de corrupção, mas isso é um efeito ruim sei lá, do nosso sistema penal ou das nossas instituições que permitem isso. Mas eles são grandes poupadores e, portanto, grandes investidores. São parte importante, são exatamente esses fundos formados pelas as contas individuais de cada um. 2. Permite maior controle por parte dos indivíduos. Você sabe quanto tem lá. No sistema de aposentadoria tradicional, de repartição, você não sabe muito bem quanto você vai ganhar. Você tem até aquela história, você está contribuindo sobre tantos salários, mas não é bem assim, depois que você aposenta, aí muda uma lei, muda uma regra, a correção muda, o ministro vai lá e diz que não vai reajustar. Então você tem efeitos, você não tem muito claro o que é seu, afinal de contas, o que é meu. Né? Eu trabalho no setor público desde 98, quando eu entrei no IPEA. Então são 22 anos. Eu sempre contribuo, como servidor público, eu contribuo com uma parte do meu salário para a aposentadoria. Quanto eu tenho nesse dinheiro? Quanto é meu aí? Se eu quiser chegar no governo e dizer, governo, olha, eu quero ir embora, não quero trabalhar para vocês não, pega o que eu contribuí, eu vou me embora. Eu não sei quanto eu tenho, porque eu não tenho uma conta que me diga, Roberto, isso aqui é o que você contribuiu, corrigido, né? Claro, inflação, juros, com tudo isso. Então, a capitalização seria assim, por exemplo, quem está entrando e está indo para esse modelo Funpresp, que foi criado e que tem vários funcionários públicos aderindo, lá no Funpresp você tem uma conta, você está botando dinheiro, você sabe quanto é seu. Bom, ele não depende da estrutura etária, aqui é que eu digo que em termos, porque se o envelhecimento da população tiver um efeito importante na taxa de juros, aí depende. Se a queda da taxa de juros no mundo tiver associada a envelhecimento, aí complica, porque o fundo de capitalização precisa dessa rentabilidade, aí ele acaba tendo que se expor em ativos mais arriscados para poder botar uma remuneração capaz de pagar as pensões de quem vai se aposentar, e aí o link aparece. Agora, por que o envelhecimento estaria relacionado com juros? Bom, grosso modo, e aí se vocês tiverem interesse, procurem por Modigliani e Ciclo da Vida, grosso modo, os jovens são tomadores de dinheiro emprestado e os velhos são emprestadores. À medida que você tem muito velho e pouco jovem, você tem muito dinheiro para emprestar e pouco para tomar emprestado. O resultado é uma queda da taxa de juros. Então, não depende, a gente dizia muito isso, mas de uns tempos para cá está aparecendo essa dúvida até que ponto não depende mesmo. E se tiver essa relação, aí a coisa fica mais complicada, porque a transição demográfica vai complicar não só a repartição, mas a capitalização via redução dos juros. E aí aparece um monte de problema que casa com o último ponto, né, que é uma característica ruim, que é ser muito suscetível à crise do sistema financeiro. Vamos supor que o fundo onde está a pensão de milhões de brasileiros quebra. Quebrou o fundo. Sei lá por quê. Em 2008 quebrou uma opção de banco. Esse fundo quebrou, o que você faz com esse monte de brasileiro? O que você faz com esse cara? O cara está com 60 e tantos anos, passou a vida contribuindo e o fundo quebrou. Você tem um seguro para ele, o governo banca, o governo não banca. Isso é um problema sério, e com as taxas de juros baixas, que pode estar associado à estrutura demográfica, fica um problema ainda mais sério, porque os fundos precisam de posição mais arriscada para gerar rentabilidade. E aí, esse risco de quebrar o fundo, deixando milhões de pessoas, talvez, sem aposentadoria, é um problema sério. Você pode pensar, imagina o governo de plantão que pega uma bomba dessas, o que esse governo vai fazer? Ele pode dizer, dane-se, o sistema é privado, é cada um por si, eu não tenho nada a ver com isso, mas a pressão social vai ser muito forte, ou ele pode acabar assumindo prejuízo, que também é um problema, porque ele está tirando dinheiro de todo mundo para bancar aquelas pessoas, e como é que fica o cara que é pobre, que nem sequer tem uma aposentadoria boa, nem pôde contribuir para dele. Então gera uma discussão muito grande. Esse talvez seja o calcanhar de Aquiles do regime de capitalização. Bom, caso a Previdência passe a ser financiada, aqui é o seguinte, eu já tinha falado para vocês. Vamos supor que de um debate grande, nós debatemos, nós discutimos, falou todo mundo e tal, e nós decidimos, nós queremos uma capitalização. O Paulo Guedes convenceu todo mundo. Só me dê um segundinho aqui para acender a luz. O Paulo Guedes
convenceu todo mundo e nós temos agora um sistema de capitalização. Suponha que ele conseguiu esse feito. Então a Previdência vai ser financiada por capitalização. O que você faz com as pessoas que já contribuíram para a repartição? Eu, por exemplo, estou chegando nos 50 anos, eu tenho 20 e tantos anos de contribuição para um regime de participação, de repartição. Eu não tenho essa conta, porque quando eu comecei a trabalhar não era esse o sistema. O que você faz comigo? Você diz, Roberto, lamento meu velho, mas você se ferrou. Se deu mal. Ou você diz, Roberto, eu vou repor, pegar tudo isso que você contribuiu, eu vou te devolver e você bota na tua conta própria. O que eu vou fazer com esse cara? Alguma alternativa no meio? Quais são as possibilidades de lidar com essas pessoas, que é basicamente todo mundo que está trabalhando e, portanto, contribuindo. Quanto mais velho no mercado de trabalho, pior. E também os aposentados, que estão lá recebendo. Então, o que você faz com esse pessoal todo? Bom, esse trabalho, eu acho que o grande trabalho aqui é um cara chamado Flávio Barreto, junto com o Luiz Guilherme Shimura de Oliveira, e eles fizeram esse estudo, Transição para Regimes Previdenciários de Capitalização. E o que eles dizem é o seguinte, uma vez considerados os custos de transição, ou seja, como esse pessoal que você tem que pagar, a forma ótima de financiar a Previdência é por meio de um regime misto de capitalização e repartição. Valores até um determinado teto seriam financiados via repartição. Valores maiores seriam financiados em um regime de capitalização. Então funciona assim. Olha, quem ganhar até, sei lá, 5 mil reais, fica no sistema de repartição. Não tem transição para vocês. Vocês continuam na mesma. Quem quiser ganhar mais de 5 mil reais, vai ter que transferir, vai ter que fazer a capitalização. O custo diminui, porque em vez de repor tudo, você vai repor só um pedaço, e você ainda protege parte da população. Outra vantagem do sistema misto é que, no caso de problema do sistema financeiro, o cara perde só o acréscimo. O básico, o basicão, está garantido via repartição. Só por curiosidade, eu estou gravando isso em 2020, o ano da pandemia, então não tem eleição acontecendo. Então não venha com história de candidatura A ou B, porque eu não venho com esse papo para cima de mim. Eu votei no Daciolo, entendeu? Assim, para ficar de fora dessa confusão. Então, só para... Eu sempre faço isso, eu voto num cara esquisito no primeiro turno, que é para lavar minhas mãos, né? Para não anular, nem votar. Né? Daí no segundo turno eu voto. Mas essa é outra história. Mas assim, quem tinha uma proposta muito boa de sistema de repartição era o Ciro Gomes. Eu não votei nele, não estou fazendo campanha para o Ciro, mas ele tinha uma belíssima proposta de previdência, inclusive elaborada pelo Flávio Barreto, que é esse Barreto aqui que eu estou citando para vocês, que é um cara que entende muito disso, de regime, de transição. O cara é fera, ele ficou trabalhando com isso vários anos, e ele estava na equipe do Ciro Gomes, e ele que fez as linhas gerais. É claro que outros economistas devem ter participado, o próprio Ciro, mas era uma proposta muito interessante. O Ciro nunca definiu o valor. Infelizmente, a nossa campanha eleitoral foi muito pobre em termos de detalhes técnicos, mas o Ciro insinuou alguma coisa, talvez entre 3 mil reais nessa faixa, ou talvez um pouco mais, estaria coberto na repartição. Isso, para o regime geral, é um bom valor, considerando o teto do regime geral, assim, considerando que você vai pegar muita gente do regime geral, do guarda-chuva do regime de repartição, e o resto você faria esse sistema de transição, teria um custo de transição, mas bem menor do que se fosse total. Na minha leitura, eu acho que quem fez a melhor proposta de reforma da Previdência foi o pessoal lá do Ciro Gomes. O estudo está publicado na revista Estudos Econômicos da USP, foi publicado em 2000. Bom, em 2003, propaganda do professor, Heller Júnior, sou esse que vos fala, e Mirta Bugarin, que foi minha orientadora, nós publicamos, e professora aqui da UNB, minha orientadora, uma excelente economista, não está mais aqui na UNB, é uma pena, mas continua por aí, sempre contribuindo na discussão. Então eu e a Mirta, nós fizemos esse trabalho, Previdência Social e Bem-Estar no Brasil, foi publicado na Revista Brasileira de Economia, em 2003,
E nós também concluímos que o regime misto é a melhor forma de previdência social, e dizendo que isso é verdade mesmo sem considerar os custos de transição. E aí o que nós fazíamos era essa questão dos choques que podem dar confusão na poupança das pessoas. No nosso modelo, o sistema financeiro não funcionava tão bem. Então isso podia dar uns ruídos e aí justificava o regime de previdência social misto. Mas ainda, a gente fez a conta e a gente sugere que a repartição pegue aproximadamente 30% do salário recebido quando da ativa. Então, 30% do salário da ativa vai por repartição, o resto, quem quiser que faça via capitalização. Tem outros trabalhos. Eu tenho, depois se alguém quiser dar uma olhada, bota lá no meu blog Roberto Heller, Previdência Transição, eu fiz um texto, se for o caso, depois eu boto o link para vocês. Eu fiz um texto onde eu resumi vários desses trabalhos que discutem essa transição, que discute como é que funciona essa questão de sair de repartição para capitalização em sistemas mistos em geral, e regimes mistos, mas é uma discussão bonita, é uma discussão em aberto, é uma discussão que envolve elementos de teoria econômica e, claro, que elementos de outras ciências. Muita gente colabora nessa discussão, mas é uma discussão importante. E insisto, ela não acabou com a reforma da Previdência. Eventualmente nós vamos voltar a essa discussão. Bom, aqui é para vocês terem uma ideia do impacto da Previdência, nas contas públicas brasileiras. Eu tenho aqui os principais elementos da despesa primária, ou seja, aquela que exclui os juros. Tem um errinho aqui no eixo que eu vi quando estava revisando, e aí ficou essa nota, que se eu tivesse que mudar, já estava tudo pronto aqui, disparado, então paciência. Aqui é para estar bilhões, não é para estar por cento do PIB. É que eu tenho esse gráfico em porcento do PIB também. Mas aqui fica claro para vocês verem quais são os principais componentes de despesa do governo. Esse verde aqui é benefício previdenciário. Olha aqui o desgraçado. E é regime geral isso aqui, regime geral. Esse laranja são as despesas discricionárias, laranja, marrom, sei lá. Aquela que o governo decide fazer, decide não fazer, nem sempre, viu? Às vezes o governo tem que fazer também. Esse azulzinho que passa por baixo são as outras despesas obrigatórias que o governo tem. E finalmente, esse rosa, lilás, não sei como é que é, ele representa pessoal em cargos sociais. Aqui são servidores. Então, se vocês olharem, a Previdência não só é o maior elemento de despesa, como ela é o que cresce. Os outros, de alguma forma, você conseguiu dar uma controlada, né? Até alguns caiu aqui as outras despesas, tem queda nas discricionárias, você vê que tem uma queda aqui. Agora, essa despesa de previdência, ela não só é a maior despesa, como ela é a que mais cresce. Então, realmente, a gente tem que discutir como fechar essa conta. Não é, como eu digo, não é uma discussão teórica, acadêmica, não, é só, né? Ela tem um efeito prático muito importante, porque à medida que esse gasto vai subindo, o governo vai tendo que sacrificar outros gastos. E aí você tem um problema sério, porque o governo vai começando a comprometer os outros serviços do governo, inclusive serviços que também são destinados às pessoas de mais idade. A parte de saúde toda costuma ser demandada mais por pessoas de idade, ela fica comprometida porque o dinheiro está vindo muito para cá. Então esse é o desafio esse é o desafio que aparece na reforma da Previdência, né? Como é que você faz para ajustar essas contas? Bom, agora vamos para a questão demográfica. Então eu já falei, né, das perguntas, quais eram as minhas perguntas, só para lembrar. Já falei da questão da Seguridade Social, do financiamento, dos modelos de financiamento e da questão do impacto que realmente existe. Agora vamos falar da questão demográfica. Bom, em todos os países do mundo, praticamente, você tem esse problema de financiamento da Previdência, que está aqui, eu acho que está bem descrito aqui. Quando você vê esse aumento aqui, ele está bem descrito. O que aconteceu no mundo foi que mudanças de costume, expansão do saneamento básico, acesso à água tratada, avanço da medicina, tudo isso levou a uma redução do número de nascimentos e a um aumento da expectativa de vida,
né? Então, todos esses fatores somados. E o bom aqui é que são todas coisas boas que aconteceram. Ninguém. Não é que assim, as pessoas tiveram menos filho porque foram obrigadas, porque os. Não! Elas quiseram. Foi uma escolha das pessoas ter menos filho. E foi uma conquista civilizatória essa expansão do saneamento básico, água tratada e essa capacidade da medicina de curar doenças novas a custos menores. Só que essa mudança na estrutura demográfica ele afeta um sistema de previdência que é baseado em transação de gerações, né? Transferência de recursos de geração. Não tem como não afetar. Não tem como não afetar. Você está mudando a estrutura da demografia e se o sistema depende dessa estrutura, ele é afetado. Essa é a origem do problema. Isso aqui, para vocês verem, são a pirâmide etárias do Brasil. A parte azul são os homens e a parte avermelhada... Meio rosa, tá? Desculpem. Não é culpa minha, não. Esses dados são do IBGE. Não fui eu que escolhi essas cores, não, viu? Não vão pegar no meu pé, não. Mas aqui você tem as pirâmides etárias do Brasil. Você vê que em 1980 era uma pirâmide mesmo. O número de velhos era pequenininho, na base estava a garotada. Então você tem esse pessoal aqui sustentando esse pessoal aqui de cima. É pouquinho, dá. Quando chega em 2000, ainda é uma pirâmide, mas é uma pirâmide esquisita. A base já não é o maior de todos. Você tem uma pirâmide meio torta. Você vê que a base já não é maior do que esse meio. Mas ainda está legal, aqui ainda é estreitinho. Quando chega em 2020, onde nós estamos, o topo já ficou bem mais largo, é visível a diferença aqui. E a base está ficando mais fina, então está deixando de ser pirâmide, está perdendo o jeitão de pirâmide e está passando a ser uma coisa com uma bola no meio, né? A projeção para 2040, mas professor, daqui a 20 anos, assim, meu caro, daqui a 20 anos, porque todo mundo aqui... Quem vai estar velho daqui a 20 anos já nasceu, sou eu. Sou eu, é a minha geração que vai estar aqui. Eu tenho quase 50, daqui a 20 eu estou chegando, estou nos 70. Sou eu que vou estar aqui nessa parte de cima da pirâmide etária. Então já dá para fazer a conta. Você tem uma noção de mortalidade, de nascimento. Só não nasceu a parte de baixo, mas não deve ter uma mudança drástica nos nascimentos, né? Sei lá, com a pandemia, mas não deve ter uma coisa tão drástica. Então, quando você chega aqui, você vê que o topo já está bem mais largo. A base já tá indo para o tamanho do topo. Então, esse é que é o problema demográfico que tanto se fala e que força a repensar a Previdência. À medida que esse negócio vai mudando, nós vamos ter que ficar discutindo o pacto geracional, a não ser que parta para um regime de capitalização, mas o regime de capitalização tem seus problemas, como a gente conversou. Uma questão que eu não discuti, mas é interessante, até porque o exemplo de capitalização que sempre se dá é o Chile. O Chile fez essa mudança numa ditadura, lá com Pinochet. Por mais que alguém defenda a reforma da Previdência, e eu defendi a reforma da Previdência o tempo todo, eu não quero uma ditadura para ter uma reforma da Previdência. Né? Se eu tiver que escolher, fica sem. Tem uma crise fiscal, depois a gente resolve. Uma ditadura é uma coisa ruim. A gente quer tentar fazer essa reforma de uma democracia, por isso que é mais difícil. Mas o Chile, ele está com um problema gigante agora, de pessoas idosas, que esse dinheiro que foi poupado durante a vida está muito baixinho. Está muito baixinho. A pessoa ficou idosa, ela não tem uma quantidade de recursos suficiente para conseguir uma velhice com um padrão de consumo que as pessoas considerem razoável, e isso gerou um dos fatores que gerou aquela revolta no Chile. Então aí o que você faz? Vai ter que entrar com dinheiro de qualquer jeito? Então o sistema de capitalização, por mais que tenha coisas muito interessantes nele, ele tem muito problema. Inclusive problemas fiscais, porque quando a bomba estoura, ninguém quer ver pessoas idosas passando necessidade, sendo expulsas de casa e morando na rua. Fatalmente vai ter uma demanda para cima do governo. Volto a dizer, não foi só isso que explodiu o Chile há pouco tempo, teve mais coisa, mas esse foi um dos fatores. E dizer, mas agora está aqui, eu tenho 70 anos, eu não acumulei recursos suficientes, aí tem várias explicações para a gente discutir. O que eu faço agora? Volto a dizer, você vai dizer azar o teu? É difícil dizer isso, é difícil. O Chile não disse, o Chile foi lá e disse, dá um jeito aí nesses caras, e isso alimentou
aquela pressão. Então, apesar de ser um sistema que eu particularmente, bom, eu já mostrei para vocês o resultado do trabalho que eu fiz, eu gosto do sistema misto, eu acho que é uma parte tem que ser capitalização por conta dessa estrutura demográfica. Mas o fato de eu gostar de um modelo não quer dizer que eu não possa estar errado, né? E aí nós vamos ter que discutir, é por isso que é importante os debates. Talvez a reforma do Chile tivesse sido melhor e tivesse pensado disso se fosse feito numa democracia, onde as coisas são mais devagar, isso é frustrante, mas por outro lado são mais amadurecidas, porque os argumentos são colocados, o contraponto é feito. Ah, você está errado, você está certo. Às vezes a gente perde a paciência, você é um comunista, você está servindo interesse de banqueiro. É do jogo, a gente vive desse mesmo jeito. Mas o debate é importante, porque realmente é um assunto muito importante. Bom, aqui em números, um pouco aquela discussão. Aqui tem, nessa coluna aqui, a população de 15 a 64 anos, que grosso modo é quem está em idade ativa, é quem está empurrando o caminhão. E aqui tem a população com 65 anos ou mais, grosso modo, é o pessoal que está em idade inativa, que já empurrou o caminhão, mas que agora já não tem mais tantas condições físicas. Claro que tem gente que tem cara dessa faixa de idade que está mais em forma do que eu. Mas, de novo, a gente fala em médias e tal. Eu também não sou exemplo de estar em forma para ninguém, obviamente. Vocês não conseguem ver por causa da câmera, mas se eu me levantar, eu sou o tipo do gordo sedentário. Isso é um problema. Então, aqui, nós temos, em 2000, 111 mil para cá, 9,7, 111,6 milhões para cá, 9,7 milhões para cá. Dá uma relação de 11 desse grupo para 1 desse grupo, né? Então tá bom, dá para segurar a onda. 2013, 137,6, 14,9, caiu para 9,3. Vai andando. 2020, 147,7, 19,20, né? A bem dizer, já está mais uma queda forte. Quando chegar em 2060, e como eu digo, boa parte disso aqui já nasceu, quem vai ter 65 anos ou mais em 2060? A geração de vocês, mais ou menos. Vocês estão com 20 e poucos anos, daqui a 40 anos vocês estão com 60 e tantos anos. Vocês já nasceram, a gente já tem uma noção de quem são vocês. Essa relação cai para 2,3. Não dá para sustentar. Fica insustentável. Em 2,3 é inviável que essas 131,4 milhões de pessoas consigam transferir renda suficiente para essas 58 milhões de pessoas. Então, o sistema tem que ser recalibrado o tempo todo. É doloroso, é sofrido. Eu sou de uma geração que vive apanhando. Às vezes, se você pegar o que já mudou de previdência depois que eu comecei a trabalhar, é um espanto. Mas eu sou servidor público e entrei antes de 2003, eu ainda tenho uma situação bem confortável. Se alguém disser privilegiado, eu não teria como dizer que não. Essa é uma posição privilegiada a minha. Mas o pessoal de gerações anteriores tinha ainda mais do que eu. E vem caindo e vai ter que continuar ajustando, inclusive no regime geral. Bom, e aí eu falo dos servidores públicos, rapidamente, que ficou aqui, mas deixa eu falar dos servidores públicos, já que eu puxei o assunto. E a minha última pergunta. Essa pergunta eu acho que, como eu disse aqui, é uma série de apresentações que eu fiz, mas eu acho que ela já meio que encontrou a resposta. Que começou no governo Lula, em 2003, com a reforma que ele fez. Infelizmente ficou na geladeira por 10 anos. Por 10 anos esqueceram a reforma do Lula. Ele mesmo não deu andamento. Só foi devidamente implementado em 2013 pela presidente Dilma. Mas a ideia é que os servidores públicos vão para o regime geral. Qualquer servidor público que entrou no serviço público pós 2013 não está no mesmo regime de previdência dos outros. Ele entra no regime geral e ele pode entrar num fundo de previdência, chama Funpresp, onde ele faz uma contribuição e recebe como se fosse um sistema de capitalização. Então é um fundo que tem seu equilíbrio atuarial, tem tudo isso. Então essa transição já está acontecendo. O que a gente talvez tenha que discutir em algum momento, não vai ser agora essa discussão, se a minha geração, a geração que não está nesse regime, que está no regime especial, se se vai ser possível manter a minha geração aí. Do ponto de vista legal, dizem que é obrigatório, mas com todo respeito aqui, quem for do direito e a questão legal, em alguns momentos a realidade econômica se impõe à questão legal. E aí as leis são modificadas, os conceitos são revistos, mas se não for possível sustentar, essa discussão vai ter que
acontecer. E é possível, então, que em algum momento eu não ficaria surpreso. Eu tenho, nesse tempo que ainda falta para eu me aposentar, uns 15, 20 anos no máximo, acabe migrando todo mundo e dando um jeito de compensar pelo período que o cara contribuiu. É possível, é uma coisa que eu acho que é bem provável. Eu, se tivesse no governo, daria essa ideia. Eu sei que é pegar fogo, é por isso que eu dou, né? Se eu tivesse, talvez eu não desse para não pegar fogo. Mas eu não tô, então eu posso dar essa ideia. Então aqui vem características de uma reforma previdenciária. Algumas foram incorporadas na reforma que foi aprovada, outras não. Primeiro, caixa exclusivo do RGPS. Eu vou até ser mais preciso, RGPS urbano, não é nem o RGPS todo. Eu acho que os trabalhadores urbanos, eles às vezes acabam pagando uma conta que não é deles, exatamente pela confusão dos caixas. Então parece alguns gastos que não são de aposentadoria urbana, é aposentadoria rural, ou é assistência social urbana e rural, e que você joga na conta do regime geral. Então acho que o caixa exclusivo é importante, mas aqui é a minha ideia. Tá? Não é consenso, aqui é só porque é um tema que eu estudo, eu trabalhei, eu participo do debate. Eu acho que vale a pena que no curso que eu ofereça eu mostre um pouco o que eu penso a respeito. Mas fiquem sabendo que isso aqui é da fonte minha cabeça, tá certo? Literalmente. Mas eu acho que minha cabeça vale alguma coisa pelo tanto que eu entrei nessa discussão. Idade mínima de aposentadoria. Isso foi contemplado na reforma. Além do Brasil, pouquíssimos países têm aposentadoria por tempo de serviço. Irã, Iraque, Equador. Se você contar com algum esforço, mas você não chega a 10, entendeu? E normalmente em condições menos favoráveis que a do Brasil. Não tem razão, diante desse choque demográfico que a gente está vivendo, não aderir à idade mínima, que é uma característica quase que mundial. Não tem por que fazer isso. Igualar os regimes, é o que eu estava falando há pouco. Então, eu achava que tinha que acabar com a diferença. Isso, para quem entra, já é assim, né, na prática. Então, servidor entra, ele está no regime geral. Se ele quiser uma aposentadoria maior, ele vai ter que entrar num fundo. No caso, o FUNPRESP foi constituído para isso. A idade mínima deveria ser a mesma, como eu disse hoje, mas esse hoje eu não atualizei. Esse hoje é diante do ano passado, agora apareceu a idade mínima, mas a idade mínima devia ser para todos. E devia se criar um regime de transição para os servidores que entraram entre 2003 e 2013. Também foi criado, porque esses servidores eles estão numa espécie de limbo legal, que é o seguinte. Como a Constituição já tinha sido mudada quando eles entraram, porque a Constituição foi mudada em 2003 pelo Lula, mas não tinha sido regulamentada a mudança. Então o que você faz com esses caras? Eles nem são da minha turma, que é antes de 2003, nem são da turma do FUNPRESP, que é antes de 2013. Então, uma das coisas é incentivar que eles migrem para o FUNPRESP, a outra é ter um regime próprio de transição que foi criado na reforma. Né? Eles têm um abatimento de salário, eles não recebem salário integral, como as categorias mais antigas. Eu vou além, digo, deveria também se pensar uma transição para um forte incentivo, pode ser um incentivo bonzinho da cenoura, ou pode ser um cascudo também, mas tentar empurrar os servidores para o FUNPRESP para evitar, talvez seja a salvação. Aí você resolve de vez esse problema da previdência do funcionalismo público. Revisão de aposentadorias especiais, muitas carreiras que tem, isso foi muito discutido na reforma da Previdência, algumas foram revistas, outras não. Eu confesso para vocês que eu defendo essa revisão, mas no último debate que eu fui, foi no Senado, estava lá o pessoal dos mineradores e a gente sai mal da sessão. Assim, as condições de trabalho muito adversas, é impossível chegar a 60 e tantos anos, então você acaba... É muito difícil dizer que eles não têm um regime especial, mas é muito difícil mesmo, né? Agora, por outro lado, eu acho que a gente podia... se eu estivesse no governo, foi o que eu coloquei naquele debate, eu acho que você podia, caso mantenha-se, tem um consenso social, se o Congresso entende que determinadas carreiras, mineradores, talvez enfermeiros, falam professores, não é professor universitário não estou falando de causa própria não, é professor de ensino básico, que tem muito estresse lá com a criançada, né? A gente não, a gente trabalha com vocês são tranquilos, vocês são adultos, não dá muito problema não, a gente não estressa tanto não. Às vezes a gente diz que sim para assustar vocês, mas é mais tranquilo. Mas se for dar a aposentadoria especial, acho que devia ter ônus do Tesouro, muito claro o que é, nessa ideia do caixa exclusivo. Então, olha, por esse período é o Tesouro que banca a conta e isso é contabilizado para não cair no colo do trabalhador do outro setor que vai acabar... o déficit acaba aparecendo e ferra o cara. Então, acho que teria que trabalhar um pouco
com esse sistema contábil muito claro o que é apoio a determinadas profissões que têm características específicas. E, finalmente, mudança na Previdência Rural, com possível criação de regime próprio, também deixando muito claro o que é subsídio do Tesouro. É muito fácil justificar e entender por que o pessoal da área rural não pode ter o mesmo regime de aposentadoria da área urbana, as condições de trabalho são outras, informalidade completa. Se você for exigir as mesmas coisas do urbano, ninguém aposenta no campo. E é importante manter a população no campo, até por questões ambientais hoje em dia. Você não quer atolar ainda mais as grandes cidades. Então, se você tiver que dar algum subsídio para o cara ficar no campo, talvez seja uma boa ideia. Outros países fazem isso. Na Europa fazem isso e muito, entendeu? Você, cara, eu te dou um dinheiro, mas você fica aí, topa. Se o cara topar, se não, paciência, ele vem para a cidade e ninguém pode impedir. Mas, de novo, talvez seja importante deixar claro o que é isso para não cair nas costas do aposentado urbano. Então, essa seria o que eu considero linhas gerais. Como eu disse, algumas foram abordadas, a idade mínima apareceu, a transição para 2003, 2013 apareceu, a unificação ela aconteceu devagarinho, a brasileira, meio de malandro, revisão de aposentadorias especiais, várias foram revistas. O que não foi feito foi o caixa exclusivo, da maneira que eu acho, assim, com muita transparência. Mas também é difícil mudar essas coisas, porque misturam tudo, aí dizem que querem acabar com a Previdência Rural, é uma confusão do tamanho do mundo. Mas com isso eu encerro esse vídeo sobre a reforma da Previdência. Não pensem, perdi meu tempo que a reforma já foi feita. Não, a reforma foi feita, o assunto continua. O próprio governo deixou no ar a possibilidade de querer discutir uma transição para capitalização. Isso pode acontecer. E medidas como a que foi discutida hoje, que gerou tanta comoção hoje, que envolvem a Previdência, também vão aparecer. Então, por mais que a reforma tenha sido feita, esse é um assunto que não se encerra, e não se encerra, está aqui porque que não se encerra. A questão demográfica mudou. A não ser que a geração de vocês, que estão aí com pouco 20 anos, resolvam ter 6, 7 filhos cada um, aí acaba o problema e a gente para de discutir de Previdência. Está na mão de vocês, né? Está na mão de vocês. É brincadeira só para provocá-los. Para o vídeo aqui, muito obrigado pela atenção.